Boa noite, irmãos. Eu vou me adiantar um pouco, porque hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais longa. Vocês estão me ouvindo? Vai aumentar lá. Alô? Alô? Melhorou? Estão ouvindo agora? Não sei, acho que sim. O tema que eu escolhi hoje chama a nossa responsabilidade pessoal, que são as escolhas. E por que eu escolhi esse assunto, né? No domingo, quando o pastor estava aqui pregando, quando ele nos expôs sobre a maravilhosa graça de Deus e a lei, que também é tão necessária porque ela aponta para a graça, eu saí daqui, eu vou falar para vocês, eu comecei a ter uma tentação lá dentro da minha cabeça, falando assim, bom, Deus decide tudo, né? Para que eu tenho que me preocupar, né? E houve uma luta ali, uma batalha dentro de mim, mas veio à minha mente uma série de passagens que me mostraram, assim, a questão da escolha nossa, do nosso livre-arbítrio. O Senhor providenciou tudo para nós. Tudo foi providenciado. Vamos dizer assim, Ele programou tudo. Mas uma coisa que Ele não tirou de nós foi a nossa liberdade de escolha. Então, a nossa edificação ou não, depende de nós, a nossa salvação é uma escolha também. Eu tenho que decidir quem eu quero. Deus me escolheu? Sim, mas eu vou dizer sim ou não. Tá? E eu acho assim, todos nós sabemos qual é o significado da palavra escolha, não é? Vamos dizer, o que é escolher? É separar algo segundo um critério. Por exemplo, eu posso escolher, vou pegar uma coisa bem simples, escolher um arroz, que hoje não se faz mais isso, né? Mas separava os grãos que a gente via como inúteis e os grãos bons, né? Então, havia uma separação. Eu posso, dependendo do local que eu vou, escolher uma roupa, seguindo um critério. Bom, se é para um parque de diversão, vou com uma roupa esportiva. Se é para um baile, eu vou com uma roupa social, né? E esse critério é que determina o tipo de escolha. E, dependendo da escolha que fazemos, nós temos consequências de nossas escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Tá? E isso envolve o quê? A nossa responsabilidade também. Tudo que eu escolho tem que responsabilidade. Não adianta falar assim, eu não escolhi, você que é culpado. Não, né? Geralmente, o critério que nós utilizamos para as nossas escolhas está baseado, lógico, naquilo que nos foi passado pela educação familiar, escolar, pela crença que nós temos, então, pela religião, né? E a gente, então, faz as escolhas a partir desse critério aí. É uma coisa pessoal, íntima. E aí, então, voltando ao meu questionamento, Deus decide tudo? Realmente? Então, eu gostaria de lembrar o princípio da criação, sabe, gente? Que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, e tudo Ele achou que era bom. E aí Ele criou o homem.
né? E Ele nos deu um corpo, uma alma e um espírito. Colocou à nossa disposição uma terra fértil, com animais, que nós deveríamos viver ali, em paz. Então, se a gente lê lá em Gênesis, a primeira escolha do homem foi, Gênesis 2, de 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar, olha só, cultivar e guardar. Lá no 16 diz, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Vamos destacar essa palavra, livremente. Você tem a liberdade de mexer onde você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa escolha envolvia obedecer ou não à ordem de Deus. E o que acontece? Não Adão, mas Eva desobedeceu e, em seguida, Adão. Quer dizer, o homem não foi capaz de ver todas as maravilhas que tinha ao seu dispor, e sem refletir nas palavras do Senhor, sem refletir na ordem do Senhor, ele resolveu comer do fruto da árvore do bem e do mal. E as consequências, quais foram? Então, a gente já fala, uma morte, né, que é uma morte espiritual, a morte pela desobediência ao pecado. Na verdade, o homem sempre colocou Deus em xeque em relação às suas orientações, procurando fazer as coisas segundo outros critérios. Se a gente olhar na palavra de Deus, nós vemos lá, e eu sempre me repito em relação a isso, porque a história do homem é de muita desobediência, de muitas escolhas infelizes. E felizes foram aqueles que fizeram as escolhas acertadas dentro dos princípios de Deus, né? Então, a gente vê na história da humanidade pessoas que entraram numa desgraça total e pessoas que tiveram uma vida abundante. Amém? Lá em Deuteronômio 6, de 1 a 7, ele nos dá uma visão geral da orientação do Senhor de como o homem deveria proceder. Qual o procedimento que você deve ter nas suas escolhas? Aí ele diz assim: guardar seus estatutos e mandamentos, ensiná-los às gerações futuras e amar a Deus sobre todas as coisas. Para quê? Para viverem uma vida plena. Estava bem claro aí, é uma escolha. Eu posso escolher não querer uma vida plena. Muitos escolheram, como eu já disse. E Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ele estava falando com o povo de Israel, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha a escolha de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo decidiu que ele iria servir ao Senhor. É uma escolha que envolve um conhecimento de Deus. Josué sabia quem era Deus.
né? Mas como escolhemos a que Deus servimos? De que forma? Nós somos conscientes das nossas escolhas? Por que nós escolhemos? Vão pensando aí. Por que eu escolhi esse Deus a quem eu digo que sirvo? Por quê? Mateus 7, 13 e 14 diz, olha aqui, outra situação de escolha. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. É um alerta, não é? É um alerta para cuidado com o que você vai escolher. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Muitos preferem portas largas, as portas largas do mundo, as portas largas das suas escolhas mal feitas, mal orientadas, os prazeres mundanos. Muitos preferem. É legal, né? Escolher uma porta largona, né? Uma estreitinha, apertada, que você mal cabe nela, não é? Mas tem alerta. Aí, Mateus 7, 24 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o prudente vai edificar a casa num terreno favorável. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando nós construímos, fazemos a escolha pelo Senhor, quando nós edificamos a nossa casa espiritual sobre esta rocha, ela vai ter fundamentos. E quando as adversidades vierem de encontro a nós, nós não vamos desfalecer. Nós vamos ficar em pé, sofrendo sim, mas nós vamos ficar em pé. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato. Quer dizer, um cara que não pensa para fazer as coisas, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente está cansado de ver, assim, em noticiários, vidas de pessoas famosas. Às vezes, eu fico assim, entristecida, sabe? Que tiveram uma fama muito grande, ganharam rios de dinheiro e, no final da vida, quando estão velhos, essas pessoas vão lá para um retiro, que eles falam retiro dos artistas, porque eles não têm absolutamente nada. Como é que eles construíram a vida deles? Nos prazeres, né? Numa vida de devassidão, ou sem planejamento algum, porque você, para edificar uma casa, tem que se planejar, tem que saber escolher, não é? Então, como nós estamos edificando nossas vidas? Pensem bem. E a nossa vida, ela é edificada com sonhos? Não estou dizendo que a gente não deva ter sonhos, mas precisa tomar cuidado.
Tem gente que sonha demais e leva um tombo grande, com ilusões, com o mudanismo. Isso é insensatez. Agora, como eu edifico minha casa? Com bases sólidas, com princípios, com realidade, com Deus. Isso é ser sensato. A palavra está de contínuo nos mostrando como viver e como escolher. Como fundamento, como amigos, nos relacionamentos, nas nossas decisões pessoais, em tudo, enfim, que nós vamos fazer. A palavra nos orienta. Quantos exemplos temos de vida edificadas com sensatez? Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço várias pessoas assim. E quantos são insensatos? E aí ficam se lamuriando. Escolhas. Escolhas. A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Guardem bem, a sabedoria do mundo não é sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, que eu falo que é insensatez, é assim: a mensagem da cruz é loucura. Isso aí, não entendo nada, é uma bobagem. A sabedoria de Deus, nós compreendemos a mensagem e o poder de Deus. A sabedoria do mundo não conhece a Deus. A sabedoria de Deus demonstra claramente o poder de Deus. Vocês estão vendo que eu estou colocando alternadamente coisas que nós podemos escolher. A sabedoria do mundo orgulha-se com o conhecimento humano. Tem um filme, né? Deus não está morto. O cara eu sei tudo, né? Eu sei tudo. Deus não existe. Mas tinha um rapaz que ele dizia: Deus existe. Então, a sabedoria de Deus conhece a mente de Cristo. Ela conhece a mente de Cristo. A sabedoria humana do mundo, ela se ensoberbece, né? A sabedoria de Deus, ela busca submissão, humildade. A sabedoria do mundo não aceita lideranças. Vocês podem ver que pessoas que acabam se afastando da igreja, pessoas que pulam de galho em galho, de uma igreja para outra, geralmente são pessoas que não aceitam liderança. Fala, eu não quero cabresto, né? Em compensação, a sabedoria de Deus, a pessoa se submete à liderança espiritual. A sabedoria do mundo orgulha-se do sucesso pessoal. Sou famoso, vivo orgulhoso, parece um pavão. A sabedoria de Deus reconhece a Deus como fonte de tudo. Eu dependo de Deus. Tudo vem de Deus. Se eu estou tendo sucesso, eu devo a quem? A Deus. A sabedoria do mundo insiste em direitos pessoais, mas a sabedoria de Deus torna-nos servos de Deus. Nós nos tornamos servos uns dos outros e servos de Deus. E a sabedoria do mundo não irá permanecer, não irá permanecer. Mas a sabedoria de Deus permanecerá eternamente. Amém? Então, nossas vidas, e de contínuo, e de contínuas escolhas, com consequências a curto, médio e a longo prazo. A nossa vida envolve
escolhas e consequências a curto e a médio e a longo prazo. Decisões inteligentes podem ser feitas na certeza de que Deus pode nos orientar. Se o pedirmos, e receberemos a orientação do Espírito Santo. Por isso, o Senhor colocou à nossa disposição um conselheiro idôneo que vai nos orientar se pedirmos. Qual a conclusão que a gente tira daqui? Que Deus colocou à nossa disposição tudo o que nós precisamos para uma vida plena. Nós temos tudo. Nós temos o alimento, nós temos como nos vestir, nós temos e uma coisa importante, a palavra de Deus. Quando eu oro pela igreja, eu vejo assim, que a igreja, esse templo que nós temos espiritual, é um farol que ilumina as nossas vidas e nos dá direção. Quando eu peço a Deus, eu peço que Deus preserve também esse templo material, porque aqui é um farol aonde nós bebemos dessa luz para poder iluminar as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, Deus nos deu terra fértil, todo tipo de animal e plantas. Vamos pensando lá nas passagens que a gente já viu. Uma orientação contínua. Se você pegar aqui na Bíblia, você tem uma orientação para tudo, para tudo. E um conselheiro divino, o que mais que nós queremos? Basta escolher. Lá no livro de Apocalipse 3,19, diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. É o que ele está dizendo lá para a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E esse se depende de quem? De nós, de você. Se você decidiu escolher e abrir a porta, você vai ter sempre a presença de Deus em sua vida. São nossas escolhas. E aí ele continua dizendo assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Ele fala: eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo. São palavras que falam sempre das nossas escolhas. Se a gente for colocar isso na prática, como a gente pode escolher? Como nós escolhemos? Como que nós tomamos decisão? Primeira coisa, ore a Deus. Apresente a Ele a sua dúvida e peça ajuda. Senhor, eu estou precisando da sua orientação para decidir se compro esta casa ou não. Por favor, Senhor, me mostre se compro ou não. Fica firme na realidade, evite fantasia, porque tem gente que começa a falar assim: ai, mas se eu comprar essa casa, vai ser maravilhoso. Já começa até a enfeitar a casa. Nem comprou, está pedindo a Deus, mas já está indo na frente. Vai com o carro na frente, vai com os bois à frente. Coloque em um papel o problema a ser decidido. Coloca, escreve. Faça 2 colunas sobre prós e contra a possível decisão.
olha, se eu comprar essa casa, olha, a vantagem é esta, vou pagar menos, não vou pagar aluguel, vou poder ter uma casinha, ter segurança, Coloca o contra. Ah, mas essa casa vai ser um problema, porque eu vou ter que ter dívida. Então, você vai colocar, de um lado, os prós e os contras. Liste também o que está disposto a perder ou ganhar com relação a cada item que você colocou. Bom, olha, esse rapaz, me caso com ele ou não? Mas como é que ele é? O que é pró e o que é contra esse rapaz? Ninguém faz isso, não é? Ninguém faz isso. Está apaixonado, não quer nem saber, e muitos dão com o burro na água. Concorda comigo? Liste. Olha, eu preciso conversar com fulano pelas agressões que ele me tem feito. O que eu devo falar? Vou falar assim, assim, assim. Vou falar desta forma. Vou falar com calma. Não, eu já vou entrar enfiando o pé e socando, né? É bom, né? Veja o que você aguenta e o que não aguenta. Quantas cargas nós levamos pela vida fora por escolhas mal feitas. Eu posso, no alto da minha vida, dizer quantos grandes erros eu fiz porque eu decidi pela minha cabeça, sem consultar a Deus, sem pesar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Filtre as melhores decisões, porque Deus está no caminho, você pediu a Ele, sem pressa. Filtre opiniões alheias também, porque nem sempre as opiniões alheias é um bom conselheiro, né? Será que é bom? Analise consequências disso no futuro. Não só agora, no futuro. Não seja também imediatista. Geralmente as pessoas são imediatistas. E decida com a ajuda de Deus. Porque Deus, nesse processo aqui, desde o momento que você orou, se colocou em oração, apresentou e você está planejando, o Espírito Santo começa a atuar na sua mente para que você faça escolhas. Gente, então, Deus nos deu uma liberdade de escolha. E Ele me deu tudo que está aqui na palavra de Deus para me orientar. Eu tenho aqui a orientação para cada momento da minha vida. Basta eu abrir e ler. Se vocês lerem Provérbios, tem N versículos falando sobre os riscos de más escolhas. E aí, com tristeza, eu digo, na escolha mais importante da sua vida, que foi a que Deus eu devo seguir, como você a fez? Baseado no emocionalismo? Ou porque alguém te falou? Ou porque você se colocou para conhecer esse Deus? Você começou a analisar e conhecer esse Deus. Geralmente, as pessoas que não desistem de Deus, não se afastam de Deus, são pessoas que escolheram porque amaram, se apaixonaram por esse Deus. Geralmente, essas pessoas viram
quem é Deus, o que Ele já fez. Eles sabem a história de Deus. Eles sabem quem foi Jesus e o que Ele fez. E aí a escolha é tranquila. Muitos vão para outras religiões porque não tem um sólido fundamento. E isso é muito triste. Amém? Então, o que eu queria deixar como mensagem, pensem sempre o que vocês estão escolhendo em cada dia da vida de vocês. Se vocês realmente estão usando da sabedoria de Deus ou a sabedoria do mundo. Amém? Então, gente, eu gostaria de fazer uma pequena oração antes de finalizar e depois a gente vai orar pelas pessoas. Soberano Deus, amado Pai, eu creio, Senhor, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a orientação que o Senhor nos dá, Senhor. Nos firme, Senhor, para que sejamos não como folhas ao vento, mas firmados, Senhor, na rocha, com os pés fincados em Tua palavra, Senhor, para que não venhamos, Senhor, a nos entristecer, a nos perder. É o que vos peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.